Bom dia a todas e todos. Nós vamos então começar a nossa aula. E na aula de hoje o texto base é do Ailton Krenak, né? E trata o nome do livro é Ideias para Adiar o Fim do Mundo. É um livro bem sucinto, mas que tem uma carga muito importante, traduzida para a nossa cultura por uma grande liderança indígena, dos povos originais do nosso continente, que é o Ailton Krenak, né, da comunidade Krenak. Os Krenak são, na verdade, uma etnia, eles participam de uma etnia, eles têm uma cosmovisão bastante diferente da nossa, né? E como nós estamos no terreno do debate sobre cultura, então essa aula ela tem um objetivo efetivamente de a partir de discutir a visão do outro sobre a nossa sociedade e a nossa organização política, a gente poder também compreender melhor como que se forma uma cultura política contra os povos originários, que durante muito tempo foram, e ainda são, né, vítimas do ataque da nossa sociedade, né? Então, eu queria, antes de passar para a Débora, que vai falar especificamente sobre o texto, né, do Ailton Krenak, eu quero trazer algumas questões aqui para a gente refletir, né? Uma delas é como o que seria essa cosmovisão, né? Então, se você pegar o dicionário de Oxford, você vai ver que está escrito lá o seguinte: que a cosmovisão é uma maneira subjetiva de ver e entender o mundo, as relações humanas e os papéis dos indivíduos e o seu próprio, né, na sociedade. E assim como as respostas filosóficas básicas, como a finalidade da existência humana, a existência da vida após a morte, o que seria o mundo, o que seria o universo. A nossa cosmovisão, ela é bastante específica sobre todas essas questões. E a cosmovisão dos povos originários é diferente, ela tem outra perspectiva, né? Ela é um outro conjunto ordenado de valores, crenças, impressões, sentimentos que vão se arranjar e constituir culturas específicas, né? Ela tem outra concepção da natureza intuitiva, vamos dizer assim, sobre o que é o mundo, quem somos nós, o que são os humanos, né? Em outros termos, você tem uma quando você discute cosmovisão, você está discutindo uma orientação cognitiva fundamental de um indivíduo, de uma coletividade, de uma sociedade, de uma cultura, a respeito de tudo que existe. E essa visão do mundo inclui postulados existenciais, que a gente chama aqui de filosóficos também, mas existenciais, normativos, o jeito de lidar com as emoções, né, e a própria ética, né? Existe um pesquisador, um filósofo já falecido, o Léo Apostel, que é belga, que tem 6 elementos constitutivos, ele descreveu 6 elementos constitutivos do que seria uma cosmovisão, né? Mas veja, isso não é consensual, mas isso permite que a gente entenda um pouco mais essa questão, né, que é básica nas diferenças culturais e também é básico, conforme eu disse na aula passada, para a gente quebrar essa ideia eurocentrada de que todas as culturas
elas estariam numa régua e numa linha, onde a cultura europeia seria europeia barra norte-americana, né? Seria o suprassumo das culturas, e todas, portanto, poderiam ser definidas em adiantadas e atrasadas. A questão da cosmovisão arrebenta isso também, né? Então, vamos lá. Para a gente compreender uma cosmovisão, se você fosse ligar no Léo Apostel, você poderia ver que você encontraria 6 elementos em cada cosmovisão que te permite entendê-la. Primeiro é uma explicação sobre o mundo. Todas têm uma explicação sobre o mundo. A segunda é uma certa perspectiva de futuro, uma tentativa de responder à pergunta: para onde estamos indo? Né? A terceira seriam princípios, valores, intenções sobre questões éticas, né? O que é o jeito de fazer, de viver, né? O quarto seria uma certa praxeologia, né? Uma metodologia, uma teoria da ação que reflete conscientemente, vamos dizer, a pergunta: como devemos atingir os nossos objetivos, né? Então, isso seria a quarta questão, né? A quinta seria uma epistemologia, ou seja, uma teoria do conhecimento que considere questões como o que é verdadeiro e falso e quais são os critérios de veridição ou de verificação do que seria verdadeiro ou falso, né? E o sexto seria uma etiologia, uma ciência das causas, né? Uma visão de mundo, ela é construída e ela deve conter uma concepção de como ela foi construída, né? E quais são as suas origens, suas construções. Então, basicamente o Apostel, ele dividiria, ele encontra nas cosmovisões esses 6 elementos que diferenciam. Um ou outro pode ser próximo, mas em geral eles são distintos. Então, quando a gente fala que nós estamos discutindo uma outra perspectiva, né? Nós estamos numa outra margem do rio, nós estamos falando de cosmovisões distintas. Isso não quer dizer que nós estamos falando de uma mesma, como que eu poderia dizer assim, de uma superioridade, inferioridade, avanço, recuo, progresso, não progresso. Nada disso faz parte da nossa reflexão ou da reflexão que nós estamos trazendo aqui, né, para discutir. E aí eu vou passar para a Débora, que vai trazer uma outra cosmovisão traduzida para nós pelo texto do Ailton Krenak, que transita entre essas cosmovisões. E aí eu queria ler um trechinho, ressaltar um trechinho desse texto que eu pedi para vocês lerem, que é muito curto, que ele diz: definitivamente não somos iguais, e é maravilhoso saber que cada um de nós que está aqui é diferente do outro, como constelações. O fato de podermos compartilhar esse espaço, de estarmos juntos viajando, não significa que somos iguais. Significa exatamente que somos capazes de atrair uns aos outros pelas nossas diferenças. Muito bom isso, muito bom. Então, a Débora é aluna do doutorado da Universidade Federal do ABC, minha orientanda, já fez mestrado aqui, discute as questões das tecnologias, está bem em outra cosmovisão,
bem na nossa. E vamos lá, Débora. Beleza. Oi, gente, bom dia. Vou compartilhar aqui. Peraí. Ainda não Eita, foi. peraí. Tranquilo, você tem que deixar aberto lá, né? Uhum, tá. Foi. Tá rolando? Tá Foi? rolando. Foi. Na hora que for o vídeo, se vocês não estiverem ouvindo, me avisem, porque Tá aí bom. eu tento mudar alguma coisa aqui. Bom, o texto que o Sérgio sugeriu para a leitura de hoje é o Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak. Não sei se vocês conseguiram ler, se vocês leram a primeira parte ou o livro inteiro, é um livro bem curtinho, né? Mas na minha apresentação eu vou falar mais da primeira parte, mas eu vou falar do livro inteiro, porque se conversam, né? Deixa eu diminuir aqui, senão eu não consigo ler. Tá. O Ailton Krenak, segundo ele mesmo no livro, ele é ativista do movimento socioambiental de defesa dos direitos indígenas, organizou a Aliança dos Povos da Floresta, que reúne comunidades ribeirinhas indígenas na Amazônia. Ele contribuiu para a criação da União das Nações Indígenas e a sua luta nas décadas de 70 e 80, mas que, né, continua até hoje, foi determinante para a conquista do capítulo dos índios na Constituição de 88, que passou a garantir, pelo menos no papel, os direitos indígenas à cultura autóctone, né, que é originária, e à terra. Basicamente, o mínimo do mínimo, né? E ele é coautor da proposta da Unesco, que criou a Reserva da Biosfera na Serra do Espinhaço em 2005, e é membro do seu comitê gestor. Ele é uma figura muito conhecida, né? Imagino que mesmo antes de ler o livro, a maior parte de vocês já tenham pelo menos ouvido o nome dele, porque ele é consultor de série da Globo, dá muita entrevista. Eu achei engraçado que eu estava lendo o livro quando eu estava na casa dos meus pais no fim de semana, e meu pai perguntou: esse é aquele cara que reclama de tudo, que fala mal de tudo? E é bom ver que mesmo ele estando tanto na mídia, aparecendo tanto, ele continua uma pessoa crítica, né? Então, esse comentário para mim foi algo benéfico. E o livro, né, é meio que uma mistura de várias falas dele, que foram transcritas e editadas. O primeiro capítulo foi o Ideias para Adiar o Fim do Mundo. O Fim do Mundo foi uma palestra que ele deu em Lisboa. O segundo, do Sonho e da Terra, também é uma palestra em Lisboa, um pouco antes, né, em 2017. E a Humanidade que Pensamos Ser foi um texto a partir de uma entrevista. E aí, acho que para falar, né, do Ailton Krenak, para falar do livro, é importante a gente entender bem quem são os Krenaks, né, da onde eles partem, e em uma parte do livro ele explica o significado do nome, né? E ele fala que o nome Krenak é constituído por dois termos, uma é a primeira partícula Kre, que significa cabeça, e a outra Nak, que significa terra. Então, Krenak é a herança que recebemos dos nossos antepassados, das nossas memórias de origem, que nos identifica como cabeça da Terra, como uma humanidade que não consegue se conceber sem essa conexão, sem essa profunda comunhão com a Terra. E aí, na foto, dá para ver duas crianças, né, dois jovens Krenaks, na beira do Rio Doce, que eles chamam de Watunek, que, né, é o rio que está morto por culpa de um crime ambiental, que eu acho que vocês devem lembrar bem, de Mariana, né? E aí, só para vocês entenderem melhor onde que eles estavam, e agora, claro, diminuiu muito essa área, Botocudo, né, que tá, território Botocudo do século XVI, era o nome que os portugueses davam para eles, né, um nome que era pejorativo. Então, era uma área bem grande que vinha ali de Minas Gerais, perto do Espírito Santo, subia praticamente para a Bahia, mas eu coloquei essa foto aqui para vocês, é um trecho de um documentário, inclusive bem interessante, para vocês entenderem o que está em disputa aí, né? O território deles fica ali às margens do Rio Doce, porque foi descendo bastante, então continuou às margens do Rio Doce, depois na ditadura mudaram eles de lugar também, que é exatamente aonde passa o trilho do trem, da onde vem os minérios, principalmente da Vale, para ir para o porto, né? Então, a disputa deles tem muito a ver com isso também, deles estarem num território, né, numa terra muito
disputada por ter muito minério e por passar à beira do rio. Eu vou colocar, são um minuto e meio do trecho desse documentário, que tem uma fala do Krenak que eu acho que é bem interessante para a gente começar aqui. Está dando para ouvir? Tá. O problema é que faz muito tempo que nós começamos a achar que todos os lugares são lugares para ser ocupados pelos humanos e pelas suas tralhas. Pelos humanos e as suas tralhas tecnológicas, seu aparato, seu maquinário, suas cidades estúpidas. Nós já chegamos ao ponto em que as corporações elas estão subordinando, submetendo os nossos governos locais. Eu não estou falando local só daqui do estado de Minas, não. O local lá de Brasília, o local lá de qualquer outro lugar, onde os nossos governos foram transformados em gerentes e as corporações dão ordens para eles. E a gente ainda aceita aquela brincadeira da representação. Não vamos permitir que uma minoria da sociedade brasileira, que esses ruralistas, que esses grandes empresários, seja maior do que nossos povos, seja maior do que nossos territórios. Nós vamos lutar até o fim. E quando essas portarias, essa questão for revogada, nós não vamos retirar dessa casa, que é a casa do povo. Essa ciranda sem graça, essa brincadeira macabra desses sujeitos fingirem que nós temos uma comunidade de representações, de interações, de cooperação entre nós, é uma tragédia que se reflete nisso. Os nossos rios, as nossas paisagens, as nossas florestas, as nossas montanhas, elas vão sendo comidas numa escala tão absurda que vai ter hora que alguns de nós vai buscar uma cachoeira dessa ou uma montanha dessas, nossos lugares sagrados, e a gente vai chegar lá e vai ter um buraco. Opa, deixa eu passar para frente. Tá. Isso. Enfim, eu trouxe alguns trechos de alguns vídeos para a gente entender também o que, quando a gente está falando de apagar certos conhecimentos, né, e certas visões de mundo, o que está em disputa aí, né? O que também que eles querem com esse apagamento dessa forma de conhecimento, que também é uma forma de poder. Então, nesse primeiro capítulo, que é o Ideias para Adiar o Fim do Mundo, eu acho que a questão que ele tenta colocar a gente é de fato uma humanidade, né? Dá para a gente criar uma unidade? E ele acredita que não, que a nossa força está nessa pluralidade mesmo. Então, ele fala, como é que ao longo dos últimos 2.000 ou 3.000 anos nós construímos essa ideia de humanidade? Será que ela não está na base de muitas das escolhas erradas que fizemos, justificando o uso da violência? A ideia de que os brancos europeus podiam sair colonizando o resto do mundo estava sustentada na premissa de que havia uma humanidade esclarecida que precisava ir ao encontro da humanidade obscurecida, trazendo-a para essa luz incrível. Então, aqui ele está falando, né, desde do iluminismo ou do começo da ciência moderna. Quem que era essa voz, essa humanidade, quando falam da humanidade que diz a entender que é algo homogêneo, né? O que realmente é? Está falando do homem branco, europeu, esse seria o normal, e o resto é que tem que se adaptar para fazer parte dessa dita humanidade. E aí ele fala que ele ficou pensando, né, sobre isso, sobre a humanidade, também lembrando de quando ele começou a participar de algumas discussões com a Unesco, ele fala que quando a gente quis criar uma reserva da biosfera numa região do Brasil, ele precisou justificar para a Unesco por que era importante que o planeta não fosse devorado pela mineração, como se isso não fosse óbvio, né? Então, para essas instituições é como se bastasse manter apenas alguns lugares com amostra grátis da Terra, né? Então, aqui patrimônio, aqui área protegida, e se sobrevivermos, a gente vai brigar por esses pedaços.
E aí ele ficou pensando, né, por que a gente insiste tanto e durante tanto tempo em participar desse clube que na maioria das vezes só limita a nossa capacidade de invenção, de criação, de existência e de liberdade? Será que não estamos sempre atualizando aquela velha disposição para a servidão voluntária? Então também é uma crítica à globalização, né, a essas grandes instituições que para a gente se submeter a elas, né, para a gente participar a elas, o que a gente tem que apagar de nós, né? Como que a gente tem que se adaptar para poder caber nessa caixinha específica? E ele falou, como que justificar que somos uma humanidade se mais de 70% estão totalmente alienados do mínimo exercício de ser? A modernização jogou essa gente no campo e da floresta para viver em favela, em periferia, para viver de mão de obra em centros urbanos. Essas pessoas foram arrancadas de seus coletivos, de seus lugares de origem e jogadas nesse liquidificador chamado humanidade. Então, para participar dessa humanidade, o que eles tiveram que abrir mão? E aí ele conta, eu lembro que isso é uma fala que o Sérgio já tinha falado antes mesmo de eu ler o livro, que eu acho que é muito interessante, né? Que ele fala que tem uma montanha rochosa na região onde o Rio Doce foi atingido pela lama da mineração. E a aldeia Krenak fica na margem esquerda do rio, na direita tem uma serra. Aprendi que aquela serra tem nome, Taco Crack, e personalidade. De manhã cedo, de lá do terreiro da aldeia, as pessoas olham para ela e sabem se o dia vai ser bom ou se é melhor ficar quieto. Quando ela está com cara do tipo, não estou para conversa hoje, as pessoas já ficam atentas. E aí a gente pergunta, né, por que essa forma de conhecimento, essa cosmovisão não é tida como legítima, né? É um conhecimento que foi adquirido com base numa observação, em um conhecimento de uma cultura oral que foi vindo para eles, né? Porque isso não é tido nem como conhecimento, de fato, mas sim como uma crença ou algo do tipo. E a ideia de que nós, os humanos, nos descolarmos da Terra, vivendo numa abstração civilizatória, é absurda. Ela suprime a diversidade, nega a pluralidade das formas de vida, de existência e de hábitos, oferece o mesmo cardápio, o mesmo figurino e, se possível, a mesma língua para todo mundo. E em algum desses documentários, até lembro que na época da ditadura os indígenas eram proibidos, né, de falar a própria língua. Então, o apagamento vai a esse nível, né? Ou se a gente for pensar em algo mais atual, hoje em dia a língua inglesa é tida como o padrão, né? Uhum. Então, o que isso significa? Então, como que, ao mesmo tempo, essa humanidade quer homogeneizar tudo, e também separa todo mundo, né? Então, porque as desigualdades só estão aumentando, né? Então tem essa contradição. Como os povos originários do Brasil lidaram com a colonização que queria acabar com o seu mundo? Quais estratégias esses povos utilizaram para cruzar esse pesadelo e chegar no século XXI, ainda esperneando, reivindicando e desafinando o coro dos contentes? Vi as diferentes manobras que os nossos antepassados fizeram e me alimentei delas, da criatividade e da poesia que inspirou a resistência desses povos. Em 2018, quando a gente estava na iminência de ser assaltado por uma situação nova no Brasil, me perguntaram como os índios vão fazer diante disso tudo? E eu falei, tem 500 anos que os índios estão resistindo. Eu estou preocupada com os brancos, como vão fazer para escapar dessa? A gente resistiu expandindo a nossa subjetividade, não aceitando essa ideia de que nós somos todos iguais. Então, mesmo desse povo específico que passou por tanta tragédia, que resistiu, né, ao genocídio, ao extermínio, por que a gente não está olhando para eles para tirar conhecimento e sabedoria para como a gente vai sobreviver ao extermínio que também vai chegar até nós, né? Mesmo sabendo de tudo isso, essas cosmovisões ainda são ignoradas, né? E aí ele fala, acho que foi o trecho que o Sérgio leu, talvez, definitivamente não somos iguais. É maravilhoso saber que cada um de nós que está aqui é diferente do outro, como constelações. O fato de podermos compartilhar esse espaço, de estarmos juntos viajando, não significa que somos iguais, significa exatamente que somos capazes de atrair uns aos outros pelas nossas diferenças, que deveriam guiar o nosso roteiro de vida. E eu acho que, enfim, eu ou o Sérgio, a gente que estuda tecnologia, também é algo que dá muito para linkar isso, né? Ou mesmo com a pandemia, né?
na internet, ou mesmo aqui na sala de aula, né, que a gente não vê ninguém, não vê a cara de ninguém, dá uma impressão de que é todo mundo igual, né, por um lado. Todo mundo igual, não vejo a cara de ninguém, não sei quem é preto, não sei quem é branco, não sei quem é indígena, não sei se tem alguém PCD aqui. Mas, por outro lado, as desigualdades também são exacerbadas, né? Pode ser que tenha gente que não ligue a câmera porque não quer, pode ser que tenha gente que não ligue a câmera porque a internet é muito ruim ou porque vive com mais 5 pessoas, então tem essa ideia de homogeneidade, né, de que todo mundo é igual, e ao mesmo tempo existem muitas diferenças que a gente não olha e não dá atenção, e são delas que a gente devia se nutrir para criar um novo conhecimento e evoluir, né, como sociedade. E aí tem esse vídeo aqui, é um clássico, né, mas que sempre dá um arrepiozinho, que é o Krenak falando em 87, né, um pouco antes de ter a Constituição. Isso, na Assembleia Constituinte. Esse processo de luta de interesses que tem se manifestado extremamente aético. E eu espero não agredir com a minha manifestação o protocolo dessa casa, mas eu acredito que os senhores não poderão ficar omissos, os senhores não terão como ficar alheios a mais essa agressão movida pelo poder econômico, pela ganância, pela ignorância do que significa ser um povo indígena. O povo indígena tem um jeito de pensar, tem um jeito de viver, tem condições fundamentais para a sua existência, para a manifestação da sua tradição, da sua vida, da sua cultura, que não colocam em risco e nunca colocaram a existência, sequer dos animais que vivem ao redor das áreas indígenas, quanto mais de outros seres humanos. Eu creio que nenhum dos senhores poderia nunca apontar atos, atitude da gente indígena do Brasil que colocou em risco, seja a vida, seja o patrimônio de qualquer pessoa, de qualquer grupo humano nesse país. E hoje nós somos o alvo de uma agressão que pretende atingir, na essência, a nossa fé, a nossa confiança de que ainda existe dignidade, de que ainda é possível construir uma sociedade que sabe respeitar os mais fracos, que sabe respeitar aqueles que não têm o dinheiro para manter uma campanha incessante de difamação, que sabe respeitar um povo que sempre viveu a revelia de todas as riquezas, um povo que habita casas cobertas de palha, que dorme em esteiras no chão, não deve ser identificado de jeito nenhum como um povo que é o inimigo dos interesses do Brasil, inimigo dos interesses da nação e que coloca em risco qualquer desenvolvimento. O povo indígena tem regado com sangue cada hectare dos 8 milhões de quilômetros quadrados do Brasil. Os senhores são testemunhas disso. Só um trecho, né? Tem o resto no YouTube, se alguém quiser ver. Ai, meu Deus. Pronto. Enfim, isso faz 30 anos, né? Mas faz 30 anos já? 87, já. Podia ser agora, né? Eu peguei até, depois disso, o trecho que tem na Constituição, né? Que fala sobre os direitos indígenas, e fala que são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Risos, né? Mas nem o mínimo a gente conseguiu, né? Mas, enfim, o segundo capítulo é do Sonho da Terra, né? Que é essa fala de 2017,
que eu acredito que fala bastante sobre conhecimento e sobre sobrevivência. Então, ele vai trazer que, desde os tempos coloniais, a questão do que fazer com a parte da população que sobreviveu aos trágicos primeiros encontros entre os dominadores europeus e os povos que viviam onde hoje chamamos de maneira muito reduzida de terras indígenas, levou a uma relação muito equivocada entre o Estado e essas comunidades. É claro que durante esses anos nós deixamos de ser colônia para constituir o Estado brasileiro, e entramos no século XXI, quando a maior parte das previsões apostava que as populações indígenas não sobreviveriam à ocupação do território, pelo menos não mantendo formas próprias de organização capazes de gerir suas vidas. Isso porque a máquina estatal atua para desfazer as formas de organização das nossas sociedades, buscando uma integração entre essas populações e o conjunto da sociedade brasileira. Então, é isso, aquela história do índio cidadão, né? Ele não pode ter a sua própria estrutura social, a sua própria organização, tem que colocar ele no bolo do Estado, né? Ser igual a todo mundo, essa ideia de que todos precisam ser iguais, que é absurda e impossível. E o dilema político que ficou para as nossas comunidades que sobreviveram ao século XX é ainda hoje precisar disputar os últimos redutos onde a natureza é próspera, onde podemos suprimir as nossas necessidades alimentares e de moradia, e onde sobrevivem os modos que cada uma dessas pequenas sociedades tem de se manter no tempo, dando conta de si mesma, sem criar uma dependência excessiva do Estado. Como reconhecer um lugar de contato entre esses mundos que tem tanta origem comum, mas que se descolaram a ponto de hoje termos hoje, num extremo, gente que precisa viver de um rio, e no outro, gente que consome rios como um recurso e destrói esses rios, né? A respeito dessa ideia de recurso que se atribui a uma montanha, a um rio, a uma floresta, em que lugar podemos descobrir um contato entre as nossas visões que nos tire desse estado de não reconhecimento uns dos outros? E aqui é um trecho de um documentário que é Os Sobreviventes do Vale do Rio Doce, que é de 2019, né, um pouco mais recente. As plantas que estavam à beira dos rios, que eram utilizadas como medicamentos no tratamento de doenças e agravos que aqui eles pausando só para falar, porque eu não expliquei, aqui está contando o que aconteceu depois que foi destruído o rio, né, que era a base de subsistência desse povo. Cultivavam, já não conseguem mais usufruir da natureza nesse sentido, e aí eles vão se tornar dependentes de medicamentos, né, químicos, da indústria farmacêutica. Há um grande perigo em que essa comunidade se adoeça de doenças que eles não tinham antes, relacionadas diretamente à poluição do rio e como consequência da poluição do rio. Minha mãe só sempre tratava nós com remédio do mato, remédio de farmácia não. E agora que nós estamos passando essa vida aí, nós estamos sofrendo. Perdeu muita coisa, que hoje em dia a gente tem que comprar tudo, tem que comprar na rua. Tá vendo esses daqui? Tudo eu comprei muda na rua, para me plantar, para mim ter remédio dentro de casa. E hoje já não pode pegar nada lá. Isso impactou muito, né? Mudou muito, porque perdemos nosso rio, nós não temos mais aonde fazer as nossas atividades, né? Ontem mesmo nós estávamos na reunião de saúde e se falava muito em obesidade. Nosso povo nunca teve isso, entendeu? Porque o povo ali ia no rio nadar, praticar seu ritual, e ali, às vezes, quem não ia ali tomava banho, corria na praia, então ali praticava, né? Hoje se encontra muito pernalongo, muitas coisas, muitos lixos que vieram na enchente hoje, né? Está aí beirando a nossa aldeia, e a gente não vê ninguém, nem questão da empresa, fazer nada por isso, né? Então, o impacto para nós foi muito grande. Enfim, então, quando a gente fala de quais são os interesses, né, de inserir essas pessoas na dita sociedade, o que a gente chama de humanidade, às vezes parece uma teoria da conspiração, né, mas tem a ver com isso também. Transformar essas pessoas em consumidores, né, fazer com que elas dependam do comércio, né? Qual é o interesse por trás disso? Não é nem por trás, né? Porque está muito óbvio, mas enfim. E aí a terceira parte é A Humanidade que Pensamos Ser, também de 2017, que ele vai falar da idealização do antropoceno. Opa, peraí.
Então, se já houve outras configurações da Terra, inclusive sem a gente aqui, por que é que nos apegamos tanto a esse retrato com a gente aqui? O antropoceno, e quem não sabe, o termo, né, antropo vem de humano, seno, era, então a era que é do humano, né, que a gente enxerga como sendo, tem um sentido incisivo sobre a nossa existência, a nossa experiência comum, a ideia do que é humano. Nosso apego a uma ideia fixa de paisagem da Terra e de humanidade é a marca mais profunda do antropoceno. O desconforto que a ciência moderna, as tecnologias, as movimentações que resultaram naquilo que chamamos de revolução de massa, tudo isso não ficou localizado numa região, mas cindiu o planeta a ponto de, no século XX, termos situações como a Guerra Fria, em que você tinha de um lado do muro uma parte da humanidade e a outra, do lado de cá, na maior tensão, pronta para puxar o gatilho em cima dos outros. Não tem um fim do mundo mais iminente do que quando você tem um mundo do lado de lá, do muro, e um do lado de cá, ambos tentando adivinhar o que o outro está fazendo. Isso é um abismo, isso é uma queda. Então, a pergunta a fazer seria, por que tanto medo assim de uma queda se a gente não fez nada nas outras eras se não cair? Há muito tempo não existe alguém que pense com a liberdade do que aprendemos a chamar de cientista. Acabaram os cientistas. Toda pessoa que seja capaz de trazer uma inovação nos processos que conhecemos é capturada pela máquina de fazer coisas, da mercadoria. Os laboratórios planejam com antecedência a publicação das descobertas em função dos mercados que eles próprios configuram para esses aparatos, como único propósito de fazer a roda continuar a girar. Então, a gente devia admitir a natureza como uma imensa multidão de formas, incluindo cada pedaço de nós que somos parte de tudo. 70% de água e um monte de outros materiais que nos compõem. E nós criamos essa abstração de humanidade, o homem como medida das coisas, e saímos por aí atropelando tudo, num convencimento geral, até que nos aceitem que existe uma humanidade com a qual se identificam, agindo no mundo à nossa disposição, pegando o que a gente quiser. Então, quais são os efeitos, né, de enxergar o mundo como um lugar onde o homem é o centro dele, né? Quais são os efeitos disso até no próprio homem? E esse contato com outra possibilidade, né, outras cosmovisões, implica escutar, sentir, cheirar, inspirar aquelas camadas do que ficou fora da gente como natureza, né? Porque a gente vê a natureza como algo que a gente não faz parte, né? Algo externo, mas que por alguma razão ainda se confunde com ela. Tem alguma coisa dessas camadas que é quase humana, uma camada identificada por nós que está sumindo, que está sendo exterminada da interface dos humanos muito humanos. Os quase humanos são milhares de pessoas que insistem em ficar fora dessa dança civilizada, da técnica, do controle do planeta. Então, ele está falando aqui dos povos indígenas, quilombolas, enfim, qualquer pessoa que queira sair disso que a gente colocou, que o homem branco europeu colocou como civilização. E aí ele termina falando que por dançar uma coreografia estranha são tiradas de cena por epidemias, por pobreza, por fome, por violência dirigida. Para os povos que receberam aquela visita e morreram, o fim do mundo foi no século XVI. Então, aqui está falando da invasão, né, do território brasileiro, principalmente. O fim do mundo para eles já aconteceu, né? Quando a gente fala agora de adiar o fim do mundo para quem, né? Para a gente. Então, assim como nós estamos vivendo o desastre do nosso tempo, a qual algumas seletas pessoas chamam de antropoceno. Enfim, vou tirar aqui, peraí. Deixa eu parar de compartilhar. Muito bem. Então, no livro, sim, o resumo do resumo é basicamente isso, né? Ele mostra o que são as cosmovisões da qual ele faz parte, né? Porque, enfim, no mundo inteiro existem diversas outras, e qual é o efeito, né? Como nós mesmos, mesmo que não fazemos parte desse povo, dessa outra cultura, também sofremos o efeito de enxergar o mundo apenas a partir do nosso próprio umbigo, né? A gente também sofre com isso, e agora ele está falando, gente, acorda aí, vamos aprender com quem já passou por tudo isso, né? O que essas pessoas têm a ensinar para a gente, né? Enfim, basicamente isso. Muito bem. Legal. Antes de vocês falarem, né, colocarem questões, eu queria trazer 3 pontos muito rápidos. Primeiro, há muito tempo atrás,
eu dava aula num outro curso, numa outra instituição de ensino superior, e um professor chegou para mim e falou assim: eu não sei para que servem os índios. Então, isso para mim isso aconteceu, eu acho que há mais de 25, há muito tempo atrás. Mas isso ficou na minha cabeça. Eu falei, como assim, né? Aí que caiu totalmente a ficha, né? É uma relação extremamente instrumental e muito voltada ao mercado. Para que servem os índios? A natureza, né, que é muito difícil da gente... a modernidade, diz o Bruno Latour, a gente separou ficcionalmente natureza e cultura, tal. É como se nós fôssemos superiores e sobrevivêssemos à destruição dessa natureza, que deve ser entendida como um recurso. Então, caberia a mesma pergunta: para que serve a natureza? Né? É uma coisa muito pesada que me levou a ler alguns autores, e um deles é o Diegues. Ele chama Antônio Carlos Diegues, e quem tiver curiosidade, dá para achar PDFs na rede. Ele é um antropólogo, professor da USP, e ele tem um livro, uma tese, que é O Mito da Natureza Intocada. E ele trabalha uma série de fenômenos, mas eu acho que o mais evidente é o Parque do Yellowstone, nos Estados Unidos, da Pedra Amarela. Eles pegaram a população que convivia há anos, séculos, integradas e garantindo que os ecossistemas permanecessem em equilíbrio, porque a população faz parte daquele ecossistema. E eles tiraram os brancos, os índios, todo mundo que estava naquele lugar e criaram um lugar intocado. Mas um lugar onde os brancos se inscrevem para fazer passeios, para fazer trilhas, para olhar como se fosse um jardim. Então, é como agora. Alguns dizem assim: para que servem os índios? E os índios, em vários ecossistemas da região amazônica, por causa do jeito que eles atuam, eles garantiram o efeito que tem das abelhas. Eles garantiram, na verdade, que a floresta se renovasse, e que eles renovassem a floresta e, ao mesmo tempo, eles se renovassem, eles sobrevivessem. Então, essa ideia de que nós não somos parte da natureza é da nossa cosmovisão. Isso tem que ficar bem claro. Isso tem que ficar bem claro. E não de todos os povos não indígenas, ou autóctones, ou originários da América. Os que aqui viviam antes de chegarem os europeus invadindo. Você tem algumas áreas da Ásia, regiões que hoje estão sob fronteiras de países, abaixo dos estados, né? Mas que tem povos que têm também outras cosmovisões, que não têm essa ideia do europeu, dessas separações que os europeus fizeram. E, por fim, a terceira questão que eu queria colocar é que o Krenak mostra que, quando ele diz que não somos iguais, ele está dizendo que existem várias culturas. Por outro lado, o capitalismo que a gente vive também acha que não somos iguais, mas de uma outra forma, né? Ele fala que somos humanos, que somos homens de bem para reproduzir o capital. E há uma diferença, uma desigualdade econômica brutal, que gera concentração de riqueza de um lado e pobreza no outro. Não é dessa desigualdade econômica dentro desse capitalismo que o Krenak está falando. Ele está falando que a diversidade é a componente nossa, né? É a diversidade
Agora, ele não está dizendo que nós devemos cultuar as desigualdades econômicas, né? A pobreza, a concentração de riqueza de um lado, porque você não vai ver isso nas comunidades que têm aquela cosmovisão que ele nos trouxe, que ele nos traduziu, né? Você não vai ver isso de jeito nenhum. E na aula anterior, eu muito rapidamente falei do Pierre Clastres, né? Que tem lá uma interpretação cultural que não é única, que não é consensual, e nem deve ser, mas é muito curiosa, muito profunda. E ele mostra que nem o poder gera distribuição desigual, extremamente desigual de poder, como existe na nossa cultura. Quem tem poder econômico tem poder político. E mesmo quem não tem grande poder econômico e tem poder político, tem um poder muito descomunal da pessoa mais comum da nossa comunidade. Isso não acontece entre o líder indígena, que tinha poder, o chefe da tribo, e o ancião ou a criança. Então, é preciso entender bem as diferenças, né? O culto que o Krenak nos traz na cosmovisão dele é de respeito aos outros, vamos chamar assim, inclusive aqueles que não são humanos, o que é muito curioso, porque os humanos não respeitam nem na nossa doutrina eurocentrada, onde surge o capitalismo, né? Mas ele não respeita nem o seu par, né? Muitas vezes. É basicamente isso. Ô, Sérgio, E quer só unificar a rapidinho. diferença. Pois não. Não, é que o que você estava falando agora, né, sobre o lance dos não-humanos, eu fiquei pensando também que mesmo a gente da tecnologia, né, que fala tanto de não-humanos, né, por causa do Latour, não só, para a gente é mais fácil a gente pensar num sistema algorítmico do que pensar numa montanha, né? A gente fala de observar os não-humanos, ligar as redes e tal, mas a gente pensa na tecnologia como não-humano, mas a natureza também é inexistente, né? Então, é muito louco pensar como essas questões, mesmo para quem questiona outras questões e desigualdades, enfim, ou o campo da esquerda também é invisível, claro, né? Então, é visível. A gente acha que a gente está falando do outro como a direita, como bolsonarista, como, enfim, pessoas que a gente está acostumada a ver como opressor, mas essa questão indígena ou de outras cosmovisões está invisibilizada também no campo que a gente faz parte, né? Isso que é muito triste. Isso não é considerado, isso não faz parte a defesa dessa diversidade, né? Mas eu acho que a luta que está tendo agora contra essa absurda proposta de destruir as áreas indígenas, quilombolas, das comunidades tradicionais, eu acho que gerou uma percepção nova, né? Há uma reação. Com certeza. Isso tomara que avance, evolua para o respeito à diversidade, né? Nós não somos, aí voltando ao Krenak, nós não somos iguais, né? Nós podemos ser diferentes e essa riqueza vinda da diferença tem que ser ampliada, né? Agora, como diz o Boaventura de Souza Santos, devemos ser profundamente intolerantes contra aquilo que nos humilha, né? Aquela diferença que nos massacra, né? Que é a diferença econômica no capitalismo. É muito curioso essas discussões, porque o Boaventura traz o problema da universalidade europeia, né? Ele diz, olha, não dá para trazer essa ideia e dizer que existe uma universalidade. Por quê? Porque aí a gente está
partindo da nossa cultura e desrespeitando as outras. Então, ele tem uma frase, eu não vou me lembrar agora, ele fala, nós devemos defender as diferenças quando elas estão nesse sentido das culturas, da diversidade. E devemos criticá-la e combatê-la quando elas visam a humilhação dessas culturas e das pessoas, né? Quando elas visam a subordinação. Então, é um jogo, né, que não está em torno da universalidade, né? Mas é muito legal. Vou parar a gravação aqui, né, da nossa aula, e esse vídeo vai estar à disposição para as pessoas acompanharem posteriormente, né?